Igreja, bom dia. Quantos estão felizes? Digam amém. Rapaz, dá para ser mais forte, hein? Quantos estão felizes? Digam amém. Que bom, Deus está mais feliz porque você está aqui. E tenha certeza de uma coisa, meu amigo. Toda vez que você vem à casa de Deus, quando você vai à casa de alguém, tenha certeza que você vai se encontrar com o dono desta casa. E hoje, eu e você, nós vamos ter um encontro com o nosso Deus, porque Ele está aqui e Ele quer fazer a diferença na tua vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre impulso. E aí eu quero começar te fazendo a seguinte pergunta. Quantos aqui já em algum momento da vida já agiram de maneira impulsiva? Em algum momento? Eu vou pedir para os nossos amigos colocarem a introdução, nós vamos fazer dessa parte e depois na Bíblia vai ser um pouquinho diferente, só para você compreender o que nós vamos falar, tá bom? Quem não me conhece, meu nome é Otávio Cutrim, sou vosso irmão e amigo, e estamos aqui para juntos nós falarmos de Deus. Eu quero que você comece a entender, coloca para mim isso. Eu quero que você comece a entender que impulsos é algo da minha e da sua natureza. E isso é algo tão normal, mas tão normal que eu preciso que você compreenda alguns conceitos. Você lembra quando você estava no 2º ano do ensino médio? E aí o professor de física chegou para você e ele veio falar sobre impulso. Eu preciso que você entenda que impulso é uma natureza física. Impulso é a relação entre tempo e força que age em um corpo em específico. Ou seja, eu sou um corpo, você é um corpo, e nós temos a ação de uma força em um determinado intervalo de tempo. Ou seja, quando você pega a física diz para mim e para você que impulso vai agir na minha e na tua vida. Mas talvez você não compreenda e talvez você não esteja entendendo, porque é um conceito multifatorial. E o segundo conceito que eu quero que você entenda é que, de acordo com a neurologia, o impulso acontece porque nós temos mais ou menos 10 bilhões de neurônios. E entre um neurônio e outro, entre os dendritos e axônios, você vai ter um caminho chamado bainha de mielina. E agora, durante essa bainha de mielina, neurotransmissores ficam lá no finalzinho e é feito impulsos elétricos que vão nortear o que eu e você vamos fazer. Mas eu quero que você compreenda também que impulso é tudo aquilo que eu faço muitas vezes sem pensar. E sabe por que é preciso você entender isso? Você precisa compreender que nosso cérebro, nós agimos de diferente maneira, porque ora agimos com razão e ora agimos com emoção. E toda vez que você pega conceitos de razão, esses conceitos eles estão relacionados à faculdade, ou seja, eu vou pensar, eu vou ponderar e aí eu vou tomar uma decisão. Coisa que é diferente da emoção. Na emoção você já não pensa muito, você já age e muitas vezes depois você coloca a mão na cabeça e fala assim, se eu tivesse pensado eu não ia fazer assim. Mas sabe qual é o problema de tudo isso? É que muitas vezes, entre razão e emoção, o tempo passa e muitas vezes nós nos frustramos e perguntamos, por quê? E sabe, querido, hoje eu quero que você entenda que a Bíblia traz algo para mim diferente, algo para mim e para você. E antes que nós venhamos a abrir a Bíblia, eu quero que você feche seus olhos e vamos falar com Deus. Nosso querido Deus, nosso Pai e amigo, estamos aqui na tua casa de oração e temos a certeza que o Senhor está aqui conosco. A tua Bíblia será aberta, Senhor. Venha falar aos nossos corações, transforme as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Quando você pega o livro de Gênesis, lá no começo da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, lá no capítulo 1, a partir do versículo 32, mas em específico no versículo 36, Deus ele fala que ele criou no sexto dia, homem e mulher, à sua imagem e semelhança. O tempo vai passando, os textos vão se dando continuidade, lá no capítulo 2, no versículo 7 de Gênesis, Deus fala que formou o homem do pó da terra, soprou fôlego de vida, e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Agora eu quero que você entenda que o pecado entrou, e depois que o pecado entrou, algumas coisas aconteceram, e sabe por quê? Porque muitas vezes eu estou falando e você fala para pessoas que estão cheias de problemas e muitas vezes não sabem nem dizer o que está passando, e aí você se questiona e fala assim, mas eu não entendo tal pessoa. A mãe fala para o filho, mas eu não entendo esse menino, eu faço de tudo. E parece que nada resolve. Ou talvez eu esteja falando para um marido e para uma mulher que vivem anos casados, uma vida linda na teoria, mas na prática é diferente. Agora a mulher ou o esposo, ressentidos no final do dia, cada um para o seu lado pensa assim, Senhor, até quando eu tenho que viver isso? Sabe, querido, depois que o pecado entrou, o pecado destruiu na nossa vida a imagem e semelhança de Deus, ele fez algo que não foi tão bom. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Primeiramente lá no livro de Juízes, vai lá, livro de Juízes. Juízes no capítulo 13. Vai lá, busque na Bíblia, porque a Bíblia diz assim, examinai as Escrituras, porque vós julgaste ter nela a vida eterna, e ela mesmo testifica de mim. Depois que você achou lá no capítulo 13, na minha e na sua Bíblia, vai contar uma história que eu tenho certeza que você já ouviu. Capítulo 13 de Juízes, no versículo 1 diz assim, os filhos de Israel tornaram a fazer o quê? Fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso eles o entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Eu quero que você compreenda que a história começa contando que um povo que Deus havia escolhido tinha esquecido-se de Deus. E a pergunta que eu te faço é para você pensar com você mesmo, quantas vezes nós nos esquecemos de Deus? E quando eu falo para você esquecer, eu não estou me tratando aqui de amnésia, não. Mas quantas vezes nós, através dos nossos atos, das nossas escolhas, do que vestimos, do que comemos, nós estamos dizendo assim, Senhor, eu nem lembro quem o Senhor é. Lembramos poucas vezes quando somos convidados a orar, ou quando você que é mais jovem ainda estuda, principalmente na escola adventista, o professor logo de manhã faz a meditação. Ou talvez eu falo para algum professor aqui que só lembra de Deus quando vai na sala de aula e precisa fazer a oração para começar a aula. Sabe, querido, toda vez que o povo de Deus se afastava de Deus, ele sofria consequências do seu afastamento. E a história vem contando de um povo que havia se esquecido de Deus e agora Deus havia permitido que os inimigos se aproximassem. Agora por 40 anos aquele povo estava sofrendo. Mas a história não termina por aí não. Versículo 2, havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado como? Manoá, cuja mulher era o quê? Estéril e não tinha filhos. A história continua dizendo que naquele tempo, Manoá, e eu e você acompanhamos na Bíblia, ter filhos para uma mulher principalmente era uma bênção e agora ela não podia ter filhos. E Ellen White ela vem parafraseando em primeiros escritos, patriarcas e profetas, ela vem falando assim que aquilo era um sofrimento para aquela mulher.
E sabe, querido, toda vez que nós estamos sofrendo, nós temos a oportunidade de rever alguns conceitos da nossa vida. Mas só que essa história, ela só está começando. No versículo 3 do capítulo 13, na minha e na sua Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e começou a conversar com ela e diz assim: eis que você é estéril e nunca teve filho, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. E continua dizendo: por isso tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, não coma nenhuma comida impura, pois eis que você ficará grávida e dará luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será o quê? Nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele vai livrar o povo de Israel dos filisteus. É isso? É isso que disse, sim ou não? O que é que diz então? E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. A história continua contando, e eu vou antecipar para você compreender melhor. Lá no versículo 6, diz que aquela mulher agora toda animada, imagina você a cena, ela chega lá para o esposo e fala assim: Manoá, meu amor, rapaz, um anjo chegou para mim, e agora esse anjo falou que eu vou ter um filho. E agora imagina você a cena, quantas vezes você, talvez você homem, querendo ter um carro, orava para Deus: Senhor, me dá um carro, e quantas vezes você sonha com um carro? Ou talvez eu fale para alguma mulher que olha para a sua cozinha e almeja ela toda cheia de armário e de repente sonha. E agora quando ela chega lá para Manoá e fala o que aconteceu, Manoá fala: será? E na minha e na sua Bíblia, a história continua dizendo, a partir do versículo 8, que Manoá orou e falou assim: Senhor, se foi o Senhor mesmo, manda o anjo, manda esse mensageiro falar para mim, porque eu quero saber o que precisa fazer. Se vai ser um filho, eu quero entender como eu tenho que cuidar desse filho. E lá, depois que ele orou, a história continua nos versículos 9, 10 e 11, dizendo que o anjo novamente apareceu para aquela mulher e ela veio correndo chamar o Manoá, e Manoá foi até esse homem. E lá no versículo 11 eu te convido a voltar seu olhar para a Bíblia, e diz assim: então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com esta mulher? E ele respondeu: sim, sou eu. Então Manoá disse: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o quê? O modo de viver e o seu serviço. Eu quero que você compreenda uma coisa, meu amigo, meu irmão. Deus, quando Ele fez a minha e você, a sua imagem e semelhança, Ele nos dotou de dons, de talentos, com um propósito: para você mostrar, através do seu modo de viver, quem é Deus. Eu não sei quais são as escolhas que você anda fazendo, mas agora nós vamos entrar na história de um jovem. Agora imagina você a cena: primeira semana passa, segunda, terceira, quarta, e agora a barriga daquela mulher começa a crescer, o enjoo começa a aparecer, talvez vômitos, não sei. Mas coisas específicas da gravidez começaram a acontecer com ela. Ela já no final da gestação não conseguia mais dormir direito, doía de um lado, doía do outro. E lá no finalzinho, no versículo 24 do capítulo 13, 40 semanas passadas, diz assim: depois a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. Quando você pega no hebraico Sansão, que quer dizer Sanchon, que significa pequeno raio de sol, pequeno feixe de luz, a história conta que depois de 40 semanas, Deus manda uma luz em meio à escuridão, que por 40 anos o povo estava
inserido. Quero te fazer uma pergunta que você responde para você mesmo. Qual é o motivo das tuas orações? Por que você tem orado? Por que você clama? Por que você questiona? A tua história, a minha história não é diferente do povo de Israel há muitos anos atrás. Porque nós, seres humanos, como diz o filósofo, nós temos a ânsia de ter, e quando temos o tédio de possuir, porque falamos, Senhor, é só isso? Quantas vezes oramos e clamamos e buscamos, e quando conseguimos, ficamos felizes por pouco tempo, e logo depois estamos pedindo de novo, e falando, Senhor, por que o Senhor não me dá? A história conta que nasceu um menininho, e esse menininho ele era um nazireu de Deus, que tinha uma missão em especial, bem definida, para ele começar a livrar o povo de Israel dos filisteus. Deixa marcado os Juízes, vai lá para Jeremias, vai lá, livro de Jeremias. Jeremias no capítulo 13, vai lá, busque na Bíblia, livro de Jeremias. Capítulo 13, versículo 23. Jeremias no capítulo 13, no versículo 23. O profeta, inspirado por Deus, fala assim para mim e para você: será que o etíope pode mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal. Agora você vai para o capítulo 17 do mesmo livro de Jeremias. Vai lá. Jeremias 17, no versículo 9. Na minha e na sua Bíblia diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Volta lá para Juízes, no capítulo 14 agora. Eu quero que você entenda, através do que você acabou de ler, algumas perguntas que principalmente vocês, pais, nós pais fazemos. Mas como é que acontecem as coisas? Eu ensino meus filhos tudo certo? Eu falo como tem que ser, eu mostro como tem que andar, eu demonstro com quem tem que conversar, e parece que ele faz tudo o contrário. E através da Bíblia nós vemos que a nossa natureza, após o pecado, ela se afastou de Deus. E assim como um animal listrado não consegue mudar, nós, por nós mesmos, somos maus por natureza, fazemos escolhas erradas por natureza, e nos frustramos por consequências da nossa natureza. Mas a história não termina por aí. Sansão foi crescendo, já não era mais um menino, e agora ele já era um rapaz, se tornou um homem bonito, forte, cabeludo, 7 tranças, fortão. E agora imagina você a cena. E assim como eu e você, Sansão, ele tinha uma fraqueza, e todos nós temos uma fraqueza. Quero te fazer uma pergunta, meu amigo, irmão: tentação é pecado, sim ou não? Sim ou não? Não. Tentação não é pecado, mas só que quando vem a tentação, diz 1 Coríntios 10:13, Deus manda também o quê? O livramento, porque Ele é fiel e justo. Mas só que Sansão, ele tinha uma fraqueza tremenda. Para você compreender melhor, Sansão era aquele cara que não podia ver um rabo de saia. Ah, Sansão. A história conta, volta você a olhar para a Bíblia, capítulo 14, no versículo 1. A história conta que Sansão foi a uma cidade chamada Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Chegou da cidade, voltou para os seus pais e falou assim: pai, mãe, quero me casar com ela. Ficou apaixonado. Agora imagina você a cena. E nos versos seguintes, a partir do versículo 3, no finalzinho, Manoá, sua mãe, chega para ele e fala assim: Sansão,
Não tem ninguém entre teus parentes, entre nosso povo que te agrada aos olhos? Que você gosta? E ele fala assim: pai, mãe, é aquela que me encheu os olhos, diz algumas versões da Bíblia. É aquela que me agradou. E sabe, querido, porque a história de Sansão muitas vezes parece com a minha e com a sua história, é porque nós somos levados pelas coisas que nós vemos, e entre razão e emoção, a razão nos diz: olha, você é de Deus, você tem que andar nos caminhos de Deus, mas a emoção parece que é muito aflorada, e agora quando eu estou com alguém que não é de Deus, eu faço as coisas que eles fazem, eu converso do jeito que conversa, eu sorrio como eles sorriem, apenas para parecer estar no meio. E agora eu fico entre a briga de razão e emoção e pergunto: Senhor, o que eu faço agora? E a história que eu te apresento é de um jovem brigando entre razão e emoção, em que ora era de Deus, ora não era de Deus, ora fazia o que Deus mandava, mas ao mesmo tempo se desvirtuava facilmente. Enquanto estamos aqui na terra, os céus param para ver o que eu e você estamos fazendo com as nossas escolhas e com as nossas ações. E a questão que fica para mim e para você é: o que eu e você temos feito com as nossas decisões? Volte seu olhar para a Bíblia, versículo 5 do capítulo 14. A história conta, diz assim: Sansão foi com seu pai e sua mãe a Tímna. O que aconteceu depois de Tímna? Que sinal lá do português aconteceu? Vai lá, eu quero que você converse comigo para você entender. No versículo 5 diz assim, ó: Sansão foi com seu pai e sua mãe a Tímna. O que aconteceu depois de Tímna? Que ponto lá veio? Ponto. Isso quer dizer o quê? Que até ali a palavra aconteceu e depois é uma outra ação. E diz assim: quando chegaram às vinhas de Tímnas, eis que um leão novo rugindo saiu ao encontro dele. Eu quero que você volte e lembre que o anjo do Senhor apareceu a Manoá e a sua esposa e falou: olha, eu preciso que vocês entendam o modo de vida de Sansão. E Sansão, ele foi escolhido para ser o quê? Um nazireu. E ele não podia fazer o quê? Beber suco de uva. E não podia nem, diz Ellen White, tocar. Eu te pergunto, lembra que eu te fiz a pergunta: a tentação é pecado, sim ou não? Não. E como é que eu venço uma tentação? Fugindo. Onde Sansão estava? Na vinha. O que tem na vinha? É melancia? É uva. Ou seja, Sansão começava e sempre depois de crescido brincava com Deus e não obedecia a Deus. E muitas vezes, como resultado da nossa desobediência, de onde está, com quem andar, o que vestir, começamos a sofrer as consequências. Às vezes as consequências não são imediatas, mas são consequências que logo depois vêm, e muitas dessas consequências são vitalícias, são dolorosas, e questionamos e perguntamos: Senhor, por que o Senhor deixou eu fazer isso? Por que o Senhor deixou eu passar na vinha? Mas Deus é tão bom que mesmo em um local propício para ele errar, Deus ele manda um leão, e a história eu e você conhecemos. Ele lutou com o leão, e agora ele matou o leão, e agora ele vai direto lá para o seu casamento. A Bíblia diz que ele fez um enigma, e agora, como todo casamento antigo tinha os padrinhos, e naquele tempo era muito difícil ter roupa colorida, e como prêmio, se ele descobrisse, se ele ganhasse, ou se os padrinhos ganhassem como prêmio, existiria túnicas talares, túnicas bonitas, caras para a época. Mas só que Sansão não disse, e agora os padrinhos de Sansão persuadiram a esposa de Sansão, mas Sansão era muito fraco. E Satanás, sabendo da nossa fraqueza, ele vai
nela. E agora, depois que aquelas mulheres, aqueles padrinhos vão persuadir sua mulher, capítulo 14, versículo 16, a mulher de Sansão chega lindamente a ele, se aproxima dele, eu imagino a cena, e peço que você imagine também, ela faz um afago no cabelo de Sansão, e lá no versículo 16 do capítulo 14, diz assim: então a mulher de Sansão fez o quê? Chorou. Ah, Sansão. Coração de Sansão não aguentou mais. E agora, quando ela chora, aquele lindo rosto dela, Sansão se derrete todo e conta todo o enigma para ela. A história que eu e você conhecemos diz que naquele momento ela conta, o enigma é descoberto, Sansão fica furioso. E agora, hora de Deus, hora de Satanás, hora fazendo o serviço de Deus, hora fazendo o serviço de Satanás. Sansão se divide em uma vida dual, em uma dualidade tão grande, que começa a se perder em quem ele é, para que Deus o escolheu e o que ele estava fazendo. E você? O que você tem feito da tua vida? Qual é a dualidade que você está vivendo? Quais são os conflitos que você enfrenta? Sabe por que eu te pergunto isso, querido? Porque nossa vida é repetição. Como o Eclesiastes diz, na vida, no mundo não há nada de novo. Só se repete. Os mesmos dilemas, as mesmas perguntas, as mesmas respostas, é só uma repetição. E muitas vezes nos achamos tão originais, tão novidade, que esquecemos quem é Deus. Mas a história não termina por aí. Sansão faz o serviço de Deus, incendeia a plantação dos filisteus, mata 1000 homens com uma queixada de jumento. E agora, Satanás ele vai novamente na fraqueza de Sansão. Na minha e na sua Bíblia, no capítulo 16, versículo 1, diz que Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e teve relações com ela. E no versículo 4, apresenta a mulher. Depois disto, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa que sempre você vai ver na Bíblia. Durante as leituras da Bíblia, você vai perceber que sempre a morada de Deus está em um monte. E o local de pecado é um vale. Lembra de Abraão e Ló? Abraão e Ló. E agora Abraão fala assim: Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para cá, eu vou para lá. E agora Ló escolhe a planície de Sodoma e Gomorra, enquanto Abraão vai para o monte. E agora Sansão chega ao vale de Soreque, agora encontra uma mulher e se apaixona por ela. Sabe, querido, Satanás, ele é tão astuto, mas tão inteligente, que ele nunca vai te tentar em uma coisa que você não tem afinidade nenhuma, não. Ele vai te tentar naquilo que você gosta mais, no que você gosta mais de comer, naquilo mais que você gosta de vestir, com quem você vai andar, nos locais em que você acha melhor. E talvez eu fale para um jovem agora que ora para Deus e fala assim: Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero passar na faculdade e parece que Deus não atende, você se questiona: Senhor, por quê? Porque se eu passar eu vou ser bom, eu vou ajudar as pessoas. E sabe o que eu quero te dizer, meu querido? Deus conhece o futuro antes mesmo do início e Ele sabe em que Ele pode estar te livrando. Por isso Deus fala: filho, fica calmo. A história de Sansão não termina por aí. O povo sabia que Sansão estava lá, ele leva à porta da cidade, agora o povo quer, de qualquer jeito,
pegar Sansão, todos se reúnem, chama a Dalila e fala assim: Dalila, se você pegar Sansão, cada um vai te dar 1.100 moedas. E agora a Dalila fica animada, e a partir do versículo 6 do capítulo 16, você vai ver tentativas frustradas em que Dalila tenta persuadir Sansão. Uma vez ela chega e agora Sansão fala, e não é. Segunda vez ela chega, fala, Sansão inventa algo. Sansão, os filisteus estão vindo contra ti. Terceira vez acontece e nada. Mas só que Sansão tinha uma fraqueza. A sua fraqueza se chamava mulher. E agora a Dalila chega aparentemente magoada, chorosa. E lá no versículo 15 do capítulo 16, Dalila chega assim: como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda me contou em que consiste, não me contou em que consiste a sua grande força. E lá no versículo 16 diz assim: ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Estava tão difícil para Sansão. Ele estava já angustiado, que preferia morrer do que ser importunado. E agora ele conta qual é o segredo da sua força. A história eu e você sabemos. A história conta que quando Dalila cortou os cabelos de Sansão, que era apenas um sinal, mas não era a verdadeira força de Sansão, porque a força de Sansão estava única e exclusivamente em Deus. Mas aquilo que foi cortado naquele momento já tinha sido separado há muito tempo, porque já fazia dias, meses e anos que Sansão não tinha mais um relacionamento com o Deus da sua força. Sansão tem seus olhos que um dia não tinha se agradado das moças de Israel. Aqueles olhos que se encheram quando viram as moças filisteias, agora aqueles olhos foram vazados. E agora Sansão começa a fazer o trabalho de um animal de carga rodando moinho de arroz. O tempo vai passando, o cabelo vai crescendo, Sansão se questionando: Senhor, por quê? Sansão só orando, questionando, bravo. Chega uma grande festa ao principal Deus, e agora ele é levado como mostra de que o Deus Dagon era maior e era soberano. Ele entra no templo, e a história conta para mim e para você, que quando ele estava no templo, o jovem que estava puxando ele fala assim: onde é as colunas do templo? Ele se coloca entre as colunas, e Sansão ora como nunca ele orou. Ele ora mais ou menos assim: enquanto Sansão se aproxima, ele abraça as colunas. Patriarcas e profetas vêm falando. E pela primeira vez ele ora, se entrega a Deus, pedindo para ser novamente uma habitação do Espírito Santo. E eu vou cantar a oração de Sansão. Ele orou mais ou menos assim:
Sozinho aqui estou no temporal, não tenho mais pra onde ir. O vento já secou as lágrimas, tentei correr, então caí. Não sei como explicar, mas venho agora te pedir. Perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz, enfim. E nasce o sol que um dia brilhou em mim. Ellen White fala que enquanto ele orava, o espírito apossava-se dele e a força voltava. As nuvens encobriram meu viver, fiquei em meio à escuridão. A paz me abandonou, meu céu desabou, no mesmo instante em que eu fugi. De onde estou, quero implorar o seu perdão. Perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz, enfim. E nasce o sol que um dia brilhou em mim. E nasce o sol que um dia brilhou em mim. A história conta que naquele momento o Espírito Santo se apossou de Sansão e ele abraçou as duas colunas, e junto com ele morreu mais filisteus na sua morte do que na sua vida. Talvez eu fale para alguém que até hoje olhou Sansão como um suicida, mas o Sansão que eu te apresento é um herói da fé que está lá em Hebreus e vai estar no céu. Mas enquanto isso acontecia, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, lá do céu, e também do lado de Sansão, olhava e falava: como esse meu filho foi longe demais, como ele fez escolhas erradas.
E agora, decidem antes mesmo da fundação do mundo, em que Jesus viria a esta terra e ia morrer por sanção, porque ele tinha ido longe demais. Mas essa morte de Jesus se estenderia a mim e a você, porque eu e você somos pecadores, porque eu e você fazemos escolhas erradas e vamos longe demais. E Deus vem falando: filho, fique em paz, eu sou teu Deus. Nesses tempos de trabalho, você sempre encontra histórias de pessoas com dificuldade, pessoas perdidas. Em uma dessas cidades, eu cheguei em um determinado local e, quando eu fui olhar, tinha alguns pacientes para ser atendido. E essa era uma jovem senhora com seus 26 anos. E aí eu chamei o seu nome e ela veio, estava bem agitada. E eu perguntei: o que foi que aconteceu? E ela falou assim: olha, eu estou com medo de tudo. E eu falei: mas como é que foi que você conseguiu chegar aqui? Ela falou: eu não sei, eu vim correndo. Eu falei: mas correndo? É pertinho da sua casa? Ela falou: não, minha casa dá um pouco mais de 1 quilômetro. Eu falei: você veio correndo? Ela falou: vim. Porque eu sabia que se eu viesse aqui correndo, nada e nem ninguém ia me pegar. Eu falei: beleza. E eu perguntei: mas o que está acontecendo? Ela falou: olha, eu tenho medo de tudo. E isso piorou agora, depois que eu virei mãe. E eu falei: nossa, que legal, e o seu bebê, quanto tempo tem? Ela falou: tem 1 ano e 2 meses. E eu perguntei: mas por que esse medo? Ela falou assim: doutor, uma das minhas primeiras lembranças foi ver e saber que meu pai tirou a própria vida. E desde então eu venho me questionando: será que eu sou o motivo? Porque ele achou que não ia dar conta de cuidar de mim, porque ele achou que eu ia ser um peso, e eu fico me culpando desde então, e as coisas vão só piorando. E agora eu tenho medo de o que me aconteceu a mim como filha aconteça agora, eu mãe, com meu bebê. E agora aquela mulher chorava, e falava assim: como é que eu vou ver meu pai? Não tem mais como, eu não tive como aproveitar. E ela falava assim: qual remédio o senhor pode me dar para passar? Por muitas vezes, pessoas me perguntam coisas que eu não faço a menor ideia de como responder. Mas só que eu sou humano, e eu não valho nada, mas Deus vale. E algumas vezes, em algumas consultas, a gente foge um pouquinho o normal do mundo da psiquiatria. E eu citei para ela um verso que está lá em Apocalipse. E é com esse verso que eu quero acabar a nossa meditação. Nos últimos capítulos, para ser mais exato, no capítulo 21, o novo céu e a nova terra é apresentado a mim e a você. Quantas vezes pessoas chegam chorosas, com medo, com dor, questionando a Deus, falando assim: por que Deus permitiu acontecer isso? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, é que nós vivemos em um mundo de pecado, em um mundo mau. Mas esse Deus que nos ama, ainda assim cuida de nós. Sabe, meu querido amigo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
Talvez você não esteja entendendo. Talvez você está se esforçando a entender, mas ainda assim não compreende. E você chora assim como aquela mulher. E lá no versículo 4 do capítulo 21, Deus ele fala para mim, para você, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Filho, vai passar, calma. Sabe, esse teu sofrimento, sabe, essas tuas dores vão passar e vai vir novos sofrimentos, novas dores. Mas Jesus ele vem falando para mim e para você, filho, vai passar em definitivo quando eu retornar. Por isso, Jesus ele pede a mim e a você, se prepara. Nós não sabemos como vai ser o amanhã. Você não sabe, eu não sei. Mas sabe, querido, a Bíblia que eu leio, a Bíblia que Deus nos convida a estudar, fala assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureça vosso coração. Jesus ele te convida e fala assim: para de viver uma vida de teoria e começa a viver na prática aquilo que você sabe. Nós vamos cantar juntos a música Lá no Céu. Eu sei que nós estamos em um momento de pandemia, mas eu quero que você levante somente se você ter a certeza e tomar a decisão ao dizer a Cristo: Senhor, lá no céu eu quero que as coisas sejam diferentes, mas lá no céu eu quero que o Senhor me ajude a entender que este céu está começando aqui. Por isso, meu amigo, se lá na tua casa as coisas não estão tão boas, se no teu relacionamento entre marido e mulher, entre pai e filho, entre mãe e filho, entre irmãos e irmãos não está bem, não é remédio psicotrópico que vai te ajudar, não. Está sem sono e acha que é o remédio que vai te tratar? Não. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar tranquilo. É Ele que é o remédio. Enquanto a música é cantada por mim, por você e pelos anjos que aqui estão, eu te convido a ficar em pé quando você sentir o Espírito de Deus tocar em seu coração. Enquanto a música é tocada e cantada, permita o Espírito Santo tocar teu coração.